Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre o território mexicano, levantando as características naturais deste país. Nessa aula, nós vamos abordar as páginas 273 até a 276, ok? Bom, ah, nós pegamos aí o América do Norte nessas últimas aulas, falamos sobre os Estados Unidos, depois abordamos o Canadá e por último a gente está falando sobre o México. Nós pegamos uma ordem, né, dos países mais desenvolvidos para o menos desenvolvido, né? A gente abordou isso nas últimas aulas. Estados Unidos, mega potência econômica. Canadá, um país também desenvolvido, mas não tão desenvolvido como os Estados Unidos. E agora o México, okay? Que não é considerado um país desenvolvido, está mais um país emergente, ok? Então, o território mexicano, né? Ele é aquele que faz fronteira ao sul dos Estados Unidos. Seu território ele tem aproximadamente 1.964.380 quilômetros quadrados, ok? O país ele tem como limite, né, além ao norte do seu território os Estados Unidos e ao sul a Guatemala, ele também tem como os limites o Golfo do México, né, que basicamente seria o Oceano Atlântico, e do outro lado o Oceano Pacífico, ok? Então é essa a localização do território mexicano. Como vocês já ouviram falar em algum momento, o território mexicano ele foi colonizado por espanhóis, ok? Então, do México até o sul, o extremo sul da Argentina, nós tivemos aí uma colonização ligada a portugueses, no caso brasileiro, e depois espanhóis, tá? O restante. Então, a colonização espanhola, ela segue o mesmo perfil da colonização portuguesa, então, a princípio, essa colonização ela veio com o objetivo de exploração, não de povoamento. Então, não houve intenção dos espanhóis em desenvolver esse território, e sim de explorar, tirar as suas riquezas e mandar para a Espanha novamente. Então é importante a gente mencionar aqui as culturas maias e as culturas astecas no México, muito explorados em filmes, né? Essas culturas, as pirâmides, né? Então houve um ataque, né? Um genocídio por conta dos espanhóis sobre esses dois povos mexicanos. Sobre os aspectos naturais do México, nós vamos falar aqui da questão do relevo e do clima. E também na próxima tela nós vamos falar sobre a questão da vegetação, ok? Então é o seguinte, o México, ele predominantemente, né, ele é predominantemente, ele é dividido, né, no caso, ele é dividido pelo Trópico de Câncer. Essa divisão do Trópico de Câncer, ele vai determinar
que este país tem um clima tropical. Então a gente sabe, né? Pegando lá as zonas térmicas, entre o Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, eu tenho aí o clima tropical. Não é um verão, não é um calor tão parecido quanto o nosso, porque o México está no hemisfério norte da Terra, então a incidência dos raios solares ela é menor nessa região do planeta, mas é considerado que este país está na zona tropical da Terra. Como vocês podem notar no mapa, esse território é predominantemente montanhoso. Lembrem, né, pessoal, pegando aqueles mapas de relevo dos Estados Unidos e do Canadá, a gente vai ver uma continuidade das cadeias montanhosas. Então, o México, né, ele inicia essa cadeia de montanhas e ela vai se estendendo pelos Estados Unidos e chega até o Canadá. Então a gente sabe que nessa região aí tem a questão das placas tectônicas, o que favorece, né, o surgimento, a presença dessa enorme cadeia montanhosa. No caso em virtude, né, da questão do relevo, o, o México ele tem grandes rios navegáveis, então a gente sabe, né, que os rios eles nascem no alto das montanhas, então por ter em seu território essa cadeia montanhosa, classificamos, né, tende, né, o México a ter esses rios navegáveis. Por outro lado, o que vocês também podem notar no mapa é que o México ele tem um predomínio de climas de semiárido e até mesmo de deserto. Então vocês podem notar no mapa aonde não tem a presença do verde, ou é semiárido ou é deserto, ok? Então, principalmente no norte do país, né, eu tenho essa presença de desertos e um pouco mais para o lado do Oceano Pacífico, eu tenho uma presença maior de vegetação. A gente finaliza a aula hoje e vou pedir para vocês realizarem as atividades das páginas aqui mencionadas, ok? E fiquem atentos que eu já devo encaminhar para vocês uma lista de atividades contínuas. Um abraço a todos e até a próxima aula.